Olá, vamos falar de boa notícia hoje? Boas notícias, coisa nova do céu para sua vida. Dá um like, se inscreve e você também pode divulgar, porque a semente que a gente divulga, sabe o que acontece? Nós recebemos 30, 60, 100 vezes mais. O projeto de Deus, ele é totalmente diferente do nosso. O nosso, ele é muito exclusivo. O de Jesus, ele é amplo. É um rio que desce do céu e vai desaguando. E por onde passa, ele fertiliza e gera vida. Assim é o evangelho de Jesus. E ele diz que quando nós fazemos isso, nós também recebemos. A gente lança uma semente e recebe 30, 60, 100 vezes mais. Quero te falar hoje sobre algo que aconteceu com muitas pessoas na Bíblia e acontece muito hoje no nosso meio. As pessoas são motivadas a se calarem, elas são motivadas a recuar naquilo que elas têm como projeto de vida, naquilo que elas têm como a vida, a própria vida. Elas são convidadas a não pode falar isso, não diga as coisas dessa forma, você tem que pensar muito antes de falar isso, e as pessoas começam a te colocar numa redoma de proibição. E elas te ofendem, mas você não pode dizer nada, elas te machucam e você não pode dar nenhum gemido. Isso é desde que a humanidade existe, desde Caim e Abel, que o mundo é assim. Se alguém tem um valor, se alguém tem algo que pode colocar diante de Deus e ser aceito, vai encontrar resistência nas pessoas, inclusive que se chamam de irmãos. Mas Jesus nos chamou para a liberdade. Ele rasgou um véu de cima a baixo para que nós possamos hoje ter uma intimidade, uma relação direta com Ele. Tem um homem na Bíblia que ele é muito criticado. Ele é muito analisado de forma a ser até servir de chacota aí muitas vezes. Mas ele era muito precipitado no falar. Mas ele falava muita besteira. Mas ele falava de forma inconveniente. Mas eu leio a palavra de Deus. Eu nunca encontrei uma colocação de Jesus dizendo que ele tinha falado uma besteira, uma bobagem. Não. Uma hora Jesus fala assim: para trás de mim, Satanás. Jesus diz isso. E o interessante é que ele nem fica chateado. Ele não diz: como assim? Me chamou de Satanás? Ele entendeu perfeitamente naquele momento que o diabo tinha usado a boca dele, sim, para ele repreender Jesus na obra, no ministério, no chamado pelo qual Jesus veio fazer aqui na terra. E que todos nós temos também um chamado. Qual é o seu? Você estacionou como águas que ficam paradas? Águas paradas apodrecem. Porque você ficou chateada, quando as pessoas te criticaram porque você fez perguntas, porque você fez colocações, porque você queria saber algo a mais, e você recuou, e entrou em um cativeiro hoje da depressão, hoje do pânico, hoje de não querer mais viver, por causa da opinião das pessoas? Pois esse homem chamado Pedro, graças às colocações dele, que nós sabemos que ele andou sobre o mar, ele fez uma pescaria inédita, incrível, depois de ter pescado a noite toda e não ter conseguido nada, mas ele disse:
Eu sei que aqui não tem peixe, Jesus, mas sob a tua palavra eu coloco a rede. E ele colocou e trouxe muitos peixes. Esse Pedro, ele tem uma coisa incrível que eu admiro, e que eu não admiro nada em muitos pregadores que criticam as suas sogras. Oh, pastor, tenha misericórdia, né, Deus, de ti? Porque olha só, se você não for casado com uma porta, a sua sogra, ela é a mãe da mulher que você ama. Uhum. E o incrível, sabe a sua esposa? A tua mãe é a sogra dela. Se você não casou com uma porta, você casou com uma mulher? Então, pastor, para de usar o púlpito para falar mal das sogras. Que coisa feia. Tá falando mal da sua mãe, isso é desonra. Isso é feio. Porque Pedro levou Jesus para orar pela mãe dele, pela sogra dele. Tá escrito, viu? Em 3 evangelhos. E aí? Pedro, que o senhor deve até criticar, né? Nas pregações, que Pedro era precipitado, Pedro era colérico. E Jesus nunca criticou as perguntas que Pedro fez. Nunca. Porque Pedro teve a coragem de falar aquilo que estava dentro do coração dele. Pedro teve coragem de fazer perguntas que hoje nós somos colocados muitas vezes venda para a gente não mordaça e vendas para a gente nem ver e nem falar. Porque tá falando demais, tá perguntando demais. Pedro teve encontro com Jesus, porque um lençol, ele estava orando, e um lençol foi lá, e ele trouxe peixes, e naqueles peixes, ali tinha peixe, tinha quadrúpede, tinha opção de coisa, e Deus falou assim, Pedro, você vai comer? Ele disse, não, ele disse, Deus disse assim, mata e come. Ele disse, não como isso não, que é isso, de jeito nenhum. Deus falou assim, olha, o que eu purifico está puro. E ali, Pedro, embora andasse com Jesus, andou 3 anos com Jesus e não conheceu Jesus. Jesus não estava aqui dentro do coração dele, como nenhum outro discípulo. Foi quando veio o Espírito Santo que Jesus enviou, lembra? Aí Pedro largou de ser religioso, largou de ser limitado, e quando ele foi para a casa de Cornélio, tá tudo na Bíblia, Atos, vamos ver. É tudo incrível o que Deus usou Pedro para fazer. Atos 5,15 mostra que quando Pedro entregou a vida dele para Jesus totalmente ali, a sombra dele curava. Na sombra de Pedro está em Marcos, Lucas e Mateus. Marcos 1,29, ele andou sobre o mar. Você já andou? Ele andou. E está em Mateus 14,22. E ele repreendeu Jesus em Mateus 16,23. Negou Jesus, Mateus 26,69. Disse que amava Jesus por 3 vezes. E na terceira ele se rendeu, né? Até que enfim. E disse, Senhor, tu sabes todas as coisas. Pedro disse que não come coisa impura em Atos 10,14. E a primeira pregação de Pedro, cerca de 3.000 pessoas foram convertidas e batizadas naquele dia, Atos 2,36. Incrível? Esse homem que é tão criticado e que não podia falar, sabe o que acontece hoje? Pastores com depressão, pastores com pânico, porque não podem falar, não podem fazer pergunta, não podem mostrar sua fragilidade. Quantos estão se suicidando? Não é? Por quê? Porque eles não têm coragem de ser como um Pedro que fazia perguntas. Porque é perguntando a Jesus que a gente tem intimidade com ele. É falando com Jesus que a gente aprende dele. É falando com Jesus que a gente fica parecido com ele. Somos discípulos, aprendizes, somos alunos. Porque o medo. E quantas pessoas já foram psiquiatras, psicólogos, pastores, mas eles não foram ensinados que eles têm que falar tudo. Conte o que está dentro do seu coração, está ardendo, o que é a raiva que você tem, qual o ódio, ira, o que tem dentro de você que você precisa confessar para Deus. Porque já que não tem pessoas para confessar, confesse para Deus. Aliás, o melhor mesmo é confessar para Deus. E quando a gente faz isso, os temores, as dores, as angústias,
as algemas da servidão, da escravidão, desse mundo que só julga, que só aponta e que tem prazer em nos fazer calar, tem prazer em nos ver paralisados. Jesus diz assim: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Tem aflição, porque tem para todos. Mas conosco, os filhos de Deus, os discípulos do Senhor, que aprendem cada dia com Ele, nós não temos que ficar preocupados, porque Ele já venceu e Ele disse que nós nele, a gente também vence. Que maravilha! Só com Jesus. Então incentive, fale, conte para Jesus, diga tudo. Ah, mas eu tenho muita bronca com Jesus. Qual o problema? Fale com Ele. Ah, mas eu não gosto de Jesus. Fala com Ele que você não gosta dele. Ah, mas eu tenho muita raiva de Deus, tenho muitas dúvidas. Conversa com Ele. Fala tudo com Ele. Sabe, o ser humano vai te criticar, mas Deus não. Deus sabe do teu pensamento antes de você pensar. Então, mas Ele quer que você confesse. Lembra do cego, o que você quer que eu faça? O Jesus perguntou, Ele disse: eu quero ver. Veja, tem uma coisa mais linda que essa. Aquela mulher que tocou em Jesus, ela já tinha ido a médico, já foi desenganada, gastou tudo que ela tinha, até que ela foi a Jesus. Hoje é o dia de você ir a Jesus. Vamos juntos. Vamos buscar esse Jesus maravilhoso, falando das nossas dores para Ele, falando dos nossos sonhos, falando dos nossos sonhos que foram desfeitos ou enterrados. Hoje é o dia. A boa nova de Jesus, que você pode falar tudo. Você pode buscá-lo de todo o coração. Todo coração significa, sabe o quê? A sua alma derramada diante dele. Não esconda nada. Se lance nos braços desse Pai, que é todo amor. O nome dele é amor, viu? Deus é amor. Não é que ele tem amor, ele é amor. Está na hora de sair desse cativeiro, da servidão, da religiosidade. Do só pode falar isso, não pode falar aquilo. Você pode falar tudo.